Boa tarde. É com satisfação que nós abrimos esse evento, o primeiro ciclo de palestras sobre arqueologia e patrimônio do MAI. Era um evento que tinha sido programado para 2020, mas, em virtude da pandemia, foi necessário postergar. Tá? É um evento que está sendo organizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente do MAI, o LEVOC, e a Fundação Paranambuc. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Fábio Délia, que vai fazer a mediação de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Marília. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui na Faculdade de Arqueologia da Universidade de São Paulo, nesse evento. Como a professora Marília Perrazzo falou, é um evento que a gente já tinha programado antes da pandemia, teve que ter essa suspensão da programação, mas é um tema de notória relevância para a gente discutir na tarde de hoje. Então, agradeço a participação de cada um dos senhores. Cumprimento o professor Astolfo, que está na plateia também, nos prestigiando, e vou apresentar brevemente as palestrantes e me apresentar também, que também vou palestrar e vou mediar na tarde de hoje. E as palestrantes, elas dispensam maiores apresentações pela qualidade e notório conhecimento que despontam na área. A primeira que vai palestrar na tarde de hoje será a professora doutora Consuelo Yoshida. A professora doutora Consuelo Yoshida, ela também é coordenadora da pós-graduação Lato Sensu da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, uma especialização em Direito Ambiental, e é desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E, na sequência, vos falará a professora doutora Inês Virgínia... Prado Soares, também desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região, é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem a tese de doutorado voltada para a proteção do patrimônio cultural. Tá bem? E eu sou Fábio Soares de Delia, vou fazer um painel. Eu sou professor mestre em Direito Penal, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e vou cuidar depois da nobre missão de finalizar após a exposição das doutoras, pincelando algo que vai permear sobre a proteção penal do patrimônio arqueológico. Então, sem maiores delongas, eu vou convidar a professora a doutora Consuelo Yoshida para abrir as exposições. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, partilhando com vocês um pouco da nossa experiência. Quero louvar essa iniciativa. Tivemos que postergar, não? Sem muitas opções, estes eventos da época da pandemia, e, sem dúvida alguma, a volta ao presencial, que nós ainda não estamos acostumados, terá que ser um exercício, né? Eu vejo a dificuldade que nós tivemos para nos adaptarmos com o teletrabalho e agora para o retorno presencial às atividades. Tudo é uma questão de acostumarmos às novas... o que acontece na vida, né, no dia a dia, mas a pandemia realmente foi um momento que nos desestabilizou, né, e muitos acabaram tendo problemas. Felizmente, eu sempre digo isto, graças a Deus nós sobrevivemos e estamos aqui, né? Então, quero parabenizar os organizadores que retomaram este ciclo, né, de palestras com um tema tão relevante que muitos não conhecem. Então, eu estava até vendo assim, né? Olha, mas será que fóssil também é objeto da arqueologia, né? Então, assim, nós estamos agora querendo discutir, né, dentro deste viés da arqueologia, tudo aquilo que foi relevante, né, de descobertas para a civilização humana. Então, obviamente que a gente tem os estudos dos outros
seres vivos, mas o que é fundamental para a arqueologia é a história da humanidade. E todos esses vestígios que deixam, e nós, Inês e eu, tivemos a sorte de ter passado pelo Ministério Público Federal. E aí, então, esse nosso interesse, muita coisa passa realmente pelo Ministério Público Federal, e nós temos esta vivência em comum. Eu quero, então, elogiar essa iniciativa de nos convidar para uma visão da proteção jurídica. Eu sei que são vários os temas que serão abordados, né? Mas, sem dúvida alguma, é muito importante verificarmos e entendermos, e essa é a finalidade da minha exposição inicial, como que os poderes públicos, né, que a gente fala muito poder público, na verdade são 3 poderes: é o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós fazemos parte do judiciário. Vocês conhecem muito bem a luta que existe no legislativo, das 3 esferas, não é? Porque vivemos num regime democrático. Então, a minha exposição é focada, né, nesta obrigatoriedade de termos leis, e principalmente depois que veio a Constituição de 88, né, termos um sistema, né, que aí sim nós não podemos dizer que não há dever do poder público de proteção. Né? E a omissão é que é muito relevante para que a gente possa verificar em que medida o Poder Judiciário pode atuar, né, para que este dever do poder público seja observado. E a coletividade? Como é que ela participa deste processo todo? Né? Então, eu tentei trazer nessa parte inicial como que, num regime democrático, é tão importante a participação da sociedade, da coletividade. E quando a gente fala coletividade, sinceramente, eu vou mostrar aqui para vocês, realmente não é só a sociedade civil organizada como a gente podia pensar, né? As ONGs, as associações civis sem fins lucrativos, não. É principalmente o setor econômico, o setor de serviços, o setor de bancos, né? Todos têm o dever, né, de observar as prescrições da Constituição. Mas o que eu tentei trazer aqui, um pouco também, é que a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, ele precede a nossa Constituição, né? E, efetivamente, sobre o nosso tema, começa com aquela atividade muito predatória dos sambaquis, na década de 50, né? Então, é um pouquinho deste passeio que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é exatamente o que quer dizer dever do poder público, da coletividade, né, de proteção do meio ambiente como um todo, incluindo o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural. Nós podemos incluir tudo que não for natural dentro do cultural. E, dentro desse aspecto, eu incluiria, então, esses sítios arqueológicos e todo esse objeto de estudo da arqueologia, né? E aí, qual é essa expressão dever do poder público? A gente vai ver isso na Constituição, e eu vou deixar essa parte específica, né, de tratamento para a desembargadora Inês Virgínia, porque foi objeto do seu pós-doutorado, doutora, ou doutorado mesmo? Doutorado, o meio ambiente cultural, e nós temos este privilégio, né, de termos passado pelo Ministério Público Federal e também no Judiciário, verificarmos sempre que há omissão ou qualquer problema de conflito das leis ou conflito de atuação dos órgãos de governo, né, de proteção, o judiciário atua, né? É só quando dá errado. Na verdade, deveria não ter a necessidade de intervir, né? É isso que a gente está querendo, assim. Por isso, a importância de vocês falarem em conscientização, porque se houvesse uma maior conscientização, principalmente do setor econômico,
não haveria necessidade, né, de tantos conflitos, litígios e judicializações, né? Então, eu quero tratar da tutela legislativa, e antes da tutela legislativa é a tutela constitucional, né, que é o objeto do nosso painel. A tutela executiva, quais seriam esses órgãos que implementam a legislação, cuidam da fiscalização, de toda esta parte administrativa, né, e parte do poder público ainda. E o judiciário, que é chamado sempre que há conflitos e litígios a serem resolvidos. Conflitos de normas, porque as 3 esferas querem legislar a respeito e podem legislar. Tá? Então, a gente vai ver isso. Tem uma lei federal de âmbito nacional, que é muito importante. Por quê? Porque ela vai dar uma uniformidade de aplicação em todo o território nacional. Porque já pensou se fossem só os estados? A confusão que existe, não é? Então, tem estado que flexibilizam mais, outros não. Nós temos que ter um parâmetro da lei federal. E, quer dizer, dos municípios, que também têm, observada a legislação federal e estadual, competência para legislar no âmbito do respectivo município, né? Este é o sistema nosso federativo. Nós somos uma federação de 3 níveis, né? E todos os 3, dentro do direito, a gente fala da competência concorrente para legislar, né? Bom, e aí, sobre a aplicação dessa legislação com todos os instrumentos que serão abordados aqui muito melhor ainda pela professora Inês Virgínia, né? O mais conhecido é o tombamento, mas temos os registros e temos vários outros. Neste caso, nós temos que verificar que tem o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, com os respectivos órgãos, e a gente trata muito na esfera federal com o IFAM, mas nós temos também os órgãos estaduais e municipais de proteção desse patrimônio histórico, artístico, cultural. Gente, o problema todo é o conflito que existe de legislação, o conflito que existe da proteção nessas diferentes instâncias, né? Mas eu já digo para vocês o seguinte: antigamente a gente só tinha 2 ramos no direito, ou era direito público ou era direito privado, né? E a gente vai ver que essa legislação protetiva do meio ambiente cultural, histórico, paisagístico e também arqueológico antecede a Constituição. E é na Constituição, na década de 80, que a gente poderia dizer, porque essa legislação que a gente vai ver aqui, tudo isso começa com uma destruição predatória dos sambaquis na década de 50. Né? Então, assim, a sociedade se mobiliza para que haja uma lei, né, nacional de proteção, né, desse patrimônio arqueológico que tinha em toda a região litorânea. E aí, como é que a gente fica, então, com os chamados direitos difusos? Nós, na PUC, temos o privilégio, né, de termos um departamento de direitos difusos e, no pós-graduação, mestrado, doutorado, nós temos um núcleo de pesquisa de direitos difusos e coletivos. Então, vocês vão me dizer assim, mas qual é a diferença de dizer que é bem do Estado, é bem público, é bem de domínio da União e, diferentemente, dizer que é bem da coletividade? É bem das presentes e futuras gerações. Há uma diferença muito grande, né? Porque nem sempre os interesses do Estado coincidem com os interesses da coletividade, né? E tem uma outra distinção que eu acho que não deveria existir, que é o interesse público primário, que coincide com o interesse de toda a coletividade. E o interesse público secundário, que é o interesse da administração, do governo. Gente, se nós estamos num sistema em que nós somos representados, por que não coincidir interesse público primário com o secundário, né? Mas nem sempre os interesses do governo, e a gente está nitidamente vendo isso, coincidem com os interesses da coletividade, né? E com essa ideia de preservarmos, né, para as presentes e futuras gerações. A palavra preservação,
tem um significado muito importante quando se trata de sítios arqueológicos e desse tema que nós vamos tratar hoje, né? E, posteriormente, além da gente preservar, também temos que conservar. Então, a ideia de preservação, conservação e outras atividades relevantes, né, tudo engloba dentro deste dever do poder público de proteção do patrimônio arqueológico brasileiro. Ok? Então, neste sentido, nós temos o poder com essa amplitude toda, legislativo, executivo e judiciário, nos diferentes níveis. Vocês não devem entender muito do direito, mas legislativo existe nos 3 níveis, não é? Executivo existe nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, mas o judiciário existe apenas no nível federal e no nível estadual. Então, a gente tem justiças estaduais, né, e a Justiça Federal, da qual nós fazemos parte, né, eu e a doutora Inês Virgínia. E a sociedade, qual é essa coletividade? E aí eu quero incluir principalmente o setor econômico e financeiro. E os bancos têm muito a ver com essa responsabilidade agora, né? A gente sabe que a responsabilidade socioambiental dos bancos está muito bem estruturada atualmente, não é? Porque eles também podem ser responsabilizados caso eles concedam financiamentos, créditos, sem observar a legislação ambiental, né? Então, a questão do licenciamento, que nós estamos aí discutindo, até hoje não tem uma lei federal de todo o território nacional que discipline o licenciamento. O licenciamento ele tem que ser prévio para toda atividade que cause significativo impacto ao meio ambiente, né? E aí a gente vê a discussão toda que existe, porque muitos estados já legislaram, né? E agora, para você encontrar uma forma, né, de quem já foi mais flexível aceitar, né, uma lei federal, está sendo muito complicada encontrarmos um consenso, não é, entre as diferentes representações dos estados brasileiros, onde já tem lei, né, para podermos chegar a um regime nacional de licenciamento. O licenciamento é prévio e acho que é uma das coisas mais importantes, né, que nós temos como instrumento. E nesta área nossa aqui, a gente vai verificar, então, quando já existe uma licença, né, para a construção de obra, ter que parar porque encontrou alguma escavação, né? E aí eles vão dizer, puxa vida, mas não é possível, estou com uma obra licenciada e vou ter que suspender, né? Mas a escavação, a gente nunca sabe o que vai encontrar, não é? E aí, existe uma hierarquia destes valores, né? Então, o econômico, o cultural, o natural, então, cada um vai pensar de uma forma, né? Muitos entendem que é o meio ambiente natural que prevalece sobre tudo. Outros vão achar que o meio ambiente cultural é que tem grande relevância. Gente, tudo tem que tentar ser conciliado, e não é fácil, né? Porque a gente tem tantos especialistas de tantas áreas e interdisciplinar para tentar encontrar uma forma de prejudicar menos cada uma, porque senão a gente vai ficar tudo parado, nada vai desenvolver, nada vai ser implantado em atividades. Mas tem opções que não tem como permitir que prossiga a obra, sob pena de você destruir e não ter mais aquela memória, aquele sítio que é fundamental para a humanidade, para a história da humanidade, né? E aí vai uma discussão tremenda, né? Então, eu imagino a briga que existe, não é, entre os antropólogos. A questão indígena é outra que nos preocupa, não é, doutora Virgínia? Nossa, muitos acham exagerada a preocupação com os valores e as populações e as culturas indígenas, né? Mas, gente, é também referência da nossa identidade cultural, né? Todos esses povos. Então, idem
com os quilombos, ou seja, tudo tem relevância, nada pode ser deixado de lado, né? A riqueza da nossa Constituição é ver esta multiplicidade de enfoques, tá? Bom, então, diante disto, eu não estou excluindo ninguém desta responsabilidade, nem o setor econômico, nem a sociedade civil organizada, e muito menos os cidadãos. Sabem por que eu estou chamando a importância dos cidadãos? Por causa de uma ação popular prevista constitucionalmente. As duas principais ações de proteção, quando chega no judiciário, são a ação popular do cidadão e a ação civil pública. As duas ações têm base na Constituição. Todas elas são para defesa do que a gente chama de interesse difuso da coletividade. Não importa que esteja em choque com os interesses do governo. E aí nós temos, então, vários legitimados. E o mais importante autor da ação civil pública é o Ministério Público, né? Óbvio que você pode ter os próprios entes públicos, você pode ter associações civis, as chamadas ONGs, né? Mas o que mais maneja a ação civil pública é o Ministério Público, né? Então, nós temos assim, um privilégio no nosso direito de termos todos estes instrumentos. Se houvesse conscientização, principalmente do setor econômico, não precisaria de ter tanta judicialização, convenhamos, não é? Mas é nesse sentido, então, que a minha fala prossegue, tá? O que eu queria chamar a atenção do Jacques Markovitch? Ele vai dizer o seguinte, né? Que este novo ambientalismo que a gente está vivendo hoje, ele tem uma multiplicidade de atores, tá? Ele se caracteriza exatamente por essa multiplicidade de atores. Quais são as lógicas que estão em conflito? Você tem a lógica científica, movida pela lógica do conhecimento. Nós estamos aqui numa universidade discutindo temas relevantes, estudados e pesquisados por cientistas, né? Temos, e é uma visão multi, inter e transdisciplinar, temos a lógica política, aí a lógica do poder, e vocês já viram como que ela é massacrante, né? E, finalmente, a lógica empresarial, que ela quer resultados. Então, assim, nós temos essas três lógicas e é muito complicado. Só que o Markovitch vai dizer o seguinte, né? Que são leituras diferenciadas que fazem avaliações conflitantes, mas que apresentam janelas de complementaridade, que é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que encontrar uma forma de conciliar essas situações conflitantes, né, desses atores diferentes, com lógicas diferentes e expectativas diferentes, né? Bom, aí nós chamamos isto, vou abordar a tal da política pública, né, e a governança público-privada. É assim que a nossa Constituição prevê, né? É uma participação público-privada destes interesses que são de todos e não apenas governamentais, né? Que desenvolvimento nós queremos, né? É isso aí que a gente tem que... Esta aqui é a figura, né, do Sambaqui, né? Então, é ele que está a história da origem, né, da primeira legislação, e que está em vigor até hoje, completou 60 anos, né, em 2021, sobre a proteção destes sítios arqueológicos que são tão relevantes, né? Gente, é impressionante, né, como nessa década de 50 houve uma destruição, né, sem medida para coisas mais simplórias, sem saber do valor. Olha só, né? Para ração animal, usando para silagem do solo e até para pavimentação de estradas, sem ter noção do que eram os sambaquis. Quantos milhões de anos, né,
para essa sedimentação das conchas chegar a... Então, assim, é falta de informação. Aí houve uma mobilização, principalmente dos cientistas, não é? Então, a legislação existente à época não era suficiente. Estava todo mundo clamando por uma legislação específica. Isso que eu estava dizendo, a importância de uma lei para obrigar. É dever legal. E aí não pode haver omissão. Não é? Então, nós tínhamos tanto esta lei de 37, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quanto esta outra lei de 42 sobre a proteção dos depósitos de fósseis. Mas não era suficiente para esse tipo específico, né, de sítios arqueológicos, como é o caso do Sambaqui. E essa destruição desregrada, né, causou espanto para todos. Então, daí vem este movimento da academia, tá, pedindo, clamando por um ato normativo de âmbito nacional que protegesse de forma específica e adequada. Então, é muito, assim, poderíamos ter ficado, que nem a gente fala assim, basta a lei da Política Nacional do Meio Ambiente para proteger o meio ambiente. Não, teve que ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Águas, sabe, para poder especificar e verificar os instrumentos adequados, as diretrizes e os princípios aplicáveis para cada caso. Né? Então, aconteceu a mesma coisa. A gente poderia dizer que era suficiente aquela legislação, sim, mas não resolvia, alegava, mas não. Aí, depois que veio esta lei, né, específica para proteção desses vestígios, desses antigos vestígios, né, da pré-história que vem até hoje nos nossos tempos. Tá? Então, mais coisas foram acontecendo. Né? Então, em 54, tem este 31º Congresso Internacional, né? E acontece em São Paulo, se reunindo cientistas de várias partes do mundo, e olha o peso, né? Este Paul Rivet, do Museu do Homem de Paris. Paris é uma referência nesses termos de legislação. Né? Então, pressionando para que existisse uma lei específica. Né? E aí, mais uma coisa também, olha, acontece essa conferência da Unesco na Índia, né, de tão grave que estava, não é, essa destruição. E aí acontece em Nova Delhi, né, e aí vocês têm, então, recomendações sobre a gestão, essa palavra é muito importante, não é? A gestão do patrimônio arqueológico em âmbito mundial, não é? E de tal sorte que cada Estado nacional, cada país, né, deveria, então, definir o regime jurídico exatamente deste subsolo, né, arqueológico, e se esse subsolo for de propriedade do Estado. Gente, eu sempre chamo atenção para isso aí. Estado não quer dizer que é só governo, entenderam? Esse aqui é o grande problema, achar que... Porque se a gente entrega na mão do governo e não temos os interesses maiores, né, da preservação protegidos, tá? Então, muito cuidado com essa expressão propriedade do Estado, né? Por isso que eu elogio a PUC quando ela distingue e adota a terminologia difusos para identificar os interesses maiores da coletividade e que é intergeracional. Bom, aí nós temos ainda, não é, um reforço que é a fundação desse Instituto de Pré-História e Etnologia, né? Acontece aqui também em São Paulo, em 59. Então, vocês estão vendo como a década de 50 foi provocada por essa destruição indiscriminada e essa forma de pressão pelos cientistas com movimentos mundiais, né, até chegarmos na legislação. Então, eu não diria que começa com a nossa Constituição. A Constituição ela amplia. E outra coisa é ter o status constitucional. É muito mais importante ter um status constitucional, essa proteção de todo esse patrimônio arqueológico, espeleológico, etc. Né? Porque, gente, nós podemos arguir de inconstitucional e suspender a lei.
que afronta contra todos esses valores protegidos, né? É outro status, ok? Então, nós temos mais este reforço com esse instituto, tá? E aí, tiveram que fazer uma comissão, né, para poder fazer um anteprojeto, e aí foram notáveis, né, todos os que presidiam, e é interessante, né, que foram iniciativas interministeriais, né, chamando realmente todos os institutos, fundações que têm a ver com o tema, né, e por isso que a lei ela é bem concebida, né? Então, não tem como você não ter a participação da sociedade como um todo. É nesse sentido que eu estou querendo dizer que a sociedade toda participa da elaboração da lei, do anteprojeto, né? Depois de discutido, virou projeto, e aí ele é até aprovado rápido, né? Ele tramitou por 1 ano, tá? E ele tem a sanção presidencial depois de aprovado na Câmara e remetido para o Senado, né, que é assim o trâmite, ok? Mas a gestação de todo este projeto teve a participação de todos os segmentos importantes especializados no tema. Assim acontecem com outras leis nossas, né, que nós temos, que são referências, né? Eu me lembro da Lei da Mata Atlântica. Nossa, ela é muito específica e especializada, mas ela tem esse perfil, né, de expressões, tudo que é consagrado ali é realmente técnico e tem eficácia, né? Porque não adianta uma lei que não pega, não adianta uma lei que não tenha eficácia, ok? Então, daí nós temos esta lei, 3.924, de 61. Então, demorou praticamente quase uma década para sair a lei, né? E aí ela vai dispor exatamente, né, sobre estes os monumentos, né, arqueológicos pré-históricos existentes no território. E aí o que ela estabelece? São normas, né, de proteção deste patrimônio, também como que vai fazer a conciliação, a compatibilização com as atividades econômicas e como tudo isso vai ser objeto de achados, pesquisas e tal. Uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês, não é? Então, aqui está a lei. Este promotor, Marcos Paulo de Souza Miranda, ele é especializadíssimo neste tema. Eu sempre disse que o Ministério Público ele é muito focado, vocacionado para isso, né? E dentro do Ministério Público a gente tem pessoas. Este é do Ministério Público Estadual, a doutora Inês, do Ministério Público Federal e desembargadora federal, não é? Graças a Deus que a gente tem essas pessoas que têm eles aprofundam o conhecimento, né? Então, é um conhecimento detalhado, aprofundado e tem investido, né, cargos que permitem a atuação. Isso é muito importante. Então, a pesquisa, ela levanta todos os problemas. E aí, quando nós temos estes órgãos que atuam, além do conhecimento, que se vale, é sempre necessário nós termos pesquisas, perícias e muitas comissões, às vezes, né, para nos orientar, mas existir um órgão de atuação. Então, o Ministério Público é um desses órgãos e o Judiciário tem que estar aparelhado para examinar adequadamente essas demandas, se necessários, né? Já imaginaram se a gente suspende ou não suspende a obra e o Judiciário não é nem um pouquinho sensível, fala, não, imagina, não vou dar liminar, né? E aí? Então, é o seguinte, acho que andei fazendo bobagem aqui. O professor Edes, ele vai dizer exatamente, olha, o reconhecimento de que determinado bem tem este valor, né, não é privativo do legislativo e nem do executivo, podendo também ser emanado do poder judiciário. Então, é neste sentido que a gente fala que o judiciário também vai ingressar quando está tendo omissão, inércia, e aí,
como é uma questão de destruir com danos irreversíveis, tem que haver uma tutela rápida, e aí suspende-se todos os trabalhos para efetivamente verificar se tem o valor cultural, etnológico, arqueológico. Então, independentemente do tombamento, que é uma coisa demorada, não é? Se você ficar esperando o processo de tombamento, também pode ter problemas, né? E numa escavação, se você localiza, são várias as obras de metrô que às vezes encontram sítios que a gente não sabe se tem valor arqueológico ou não. Suspende, na dúvida suspende, né? Não retira nada, para-se tudo, para depois fazermos. E aí? Eu quero saber, né? Tem valor arqueológico, não vou poder passar mais por ali a linha do metrô? Então, assim, é bastante complexo quando se descobre um sítio arqueológico, porque a gente não tem conhecimento de quais são esses sítios todos que existem. Eles vão sendo descobertos, né? E aí são várias as situações, né? Bom, vocês sabem, né, do decreto sobre cavernas, como está sendo polêmico também, né? Então, nós temos que discutir essa questão da mineração e da exploração nas cavernas. Então, tem uma legislação, né, sobre cavernas, e agora nós temos mais novidades em termos de disciplina, né? E aí é muito questionável se não vai haver destruição daqueles patrimônios que estão ali dentro das cavernas. Porque nem toda caverna é idêntica à outra, não existe uma caverna idêntica à outra, não é? E aí é uma dificuldade tremenda encontrar uma forma de preservar todas as cavernas. Não é possível, isso que eu estava dizendo para você, é dificílimo você conseguir preservar tudo, não dá. Então, mas o que preservar, né? É bem complicado. Eu acho que eu estou fazendo bobagem. Aqui, Carajás, né, na região lá do Amazonas também, vocês já viram, famoso aquele caso lá da Austrália, né, onde houve uma implosão por conta de mina e aí destruiu uma riqueza, né, de patrimônio arqueológico. Mesma coisa acontece na mineração. Então, assim, eu imagino que lá, nessa região de Carajás, ou qualquer outra região que tenha grande exploração de minério a céu aberto, ou em cavernas, são várias as situações que a mineração é preocupante. É muito preocupante a atividade minerária, né? E aí vem aquela ideia, né, que o licenciamento é o gargalo, né, do desenvolvimento, e tantas coisas que se alega. Gente, mas destruiu algo que não tem mais como recuperar é um dano irreparável, né? Então, assim, precisamos de ter essa consciência, e aí a responsabilidade dos bancos é muito importante, porque eles, sabendo de toda essa obrigatoriedade de observar as legislações para a proteção de todo o patrimônio, qualquer que seja ele natural, cultural, paleológico, tudo, o que acontece? Ele não pode liberar sob pena dele ser responsabilizado também por ter liberado financiamento. Sem financiamento não há obra, não é? Então, ele é considerado, que a gente chama em direito, poluidor indireto. E aí ele vai também verificar. Outra coisa é a responsabilidade criminal, né? Aí também eu não vou podendo ampliar muito para o poluidor indireto, como é chamado do banco, a responsabilidade pessoal e aplicar penas. Então, é uma outra área muito interessante, a responsabilidade criminal, né? Mas, enfim, é apaixonante, então, nós termos esses diferentes sítios, né, modalidades, né, de patrimônios arqueológicos devidamente protegidos, e o Brasil é uma riqueza, né? Então, nas diferentes regiões brasileiras, nós queríamos ter não tanto embate e uma maior compreensão para que haja realmente isso que a gente chama, né, de que meio ambiente deixou de ser conflitante com, não é mais realidades antagônicas, mas elas são
complementares, né? Essas diferentes realidades, como colocado lá de início, né? E aí eu mencionaria, então, como final, exatamente, né, a questão da democracia, né? Que nas democracias é preciso que haja esta concorrência, né, de que não só dos interesses do Estado, né, mas também dos cidadãos e de suas organizações, que é a sociedade civil organizada, né, para construir consensos. Não é fácil, né? E que isso tudo é possível formular políticas que permitam responder, não é, ao que a gente espera do governo. Então, vamos ver se a gente consegue avançar. Não é uma época muito boa, né, atualmente, mas vamos ter esperança, porque esta é a base da democracia, a participação nossa neste processo todo, e os nossos anseios correspondam às políticas públicas. Muito obrigada, gente. Obrigado, professora Consuelo Yoshida. Sem maiores delongas também, aproveito para convidar a palestrante, a professora doutora Inês Virgília. A senhora prefere falar daí? Acho que se está sendo gravado já está... Está posicionado? Eu acho que está posicionado para cá, né? Está pegando tudo. Fica a seu critério. Eu vou ler uma parte do celular, então é menor. Espera aí, deixa eu só... Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite que me foi formulado pela Marília. Em 2020 ainda, mas estamos aqui em 2022, como diz a doutora Consuelo, são e salvos. Então, é uma alegria estar aqui, é uma alegria voltar na USP. E estar no evento, embora não estejamos exatamente na casa, no MAI, mas no evento promovido pelo MAI. Eu cumprimento meus colegas de mesa, doutor Fábio, doutora Consuelo. Eu sou desembargadora no TRF3, como a doutora Consuelo. Sou colega dela no tribunal e tenho uma trajetória parecida com a dela, também vim do Ministério Público. Eu fico sempre um pouquinho atrás da doutora Consuelo. Eu cheguei no Ministério Público, ela já estava, cheguei na PUC para fazer mestrado e doutorado, ela sempre me acolhendo, ela também já estava, e temos uma trajetória parecida de pesquisa, sendo que nos últimos, depois do meu doutorado, eu já me apaixonei, conheci e me apaixonei pelo patrimônio arqueológico. Eu fiz minha tese de doutorado sobre a proteção jurídica do patrimônio arqueológico no Brasil e continuei essa pesquisa, defendi o doutorado em 2007 e tenho continuado essa pesquisa mais na questão da arqueologia da repressão e da resistência. Eu sou co-líder do grupo de pesquisa Arqueologia da Repressão e da Resistência, cadastrado no CNPq e que atualmente está vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Antes, ele passou muitos anos na Universidade, na Unicamp. É um grupo que foi idealizado, embora eu e a Juliana Poloni sejamos as líderes desse grupo, foi idealizado pelo arqueólogo Pedro Paulo Funari, com quem eu tive a honra de escrever um livro também sobre arqueologia e direitos humanos, que seria lançado agora na pandemia, mas não foi por causa da pandemia, exatamente, eu acho que ele saiu em 2020. E eu tenho refletido, minha pesquisa atualmente em arqueologia tem sido nesse ponto da arqueologia e das violências mais recentes, né? Da ditadura. Nesse grupo de arqueologia da repressão, a gente trabalha com a ditadura no Brasil. Na próxima semana, nós vamos até apresentar um trabalho no Congresso
Mundial de Arqueologia, né, o WAC, que está na 9ª edição, exatamente sobre a arqueologia dos desaparecidos e como a arqueologia no Brasil tem contribuído para a verdade e para a justiça. Então, eu tenho procurado trabalhar na perspectiva jurídica com a contribuição da arqueologia. A professora Consuelo trouxe uma imagem do quilombo Saracura, dessa descoberta agora do museu. Eu acho que se enquadra até nessa minha pesquisa, porque a gente, quando a gente organiza eventos, eu organizei um simpósio na última SAB, no último evento da SAB, não desse ano, né, do ano passado, mas em 2018, sobre a arqueologia da repressão e da resistência, e a gente fez ampliou para todas as violências recentes do século. E para o arqueólogo, o último século, o século XX, é ali, né? Está ali, aconteceu ontem, né? E esse quilombo Saracura, que foi a imagem que a professora Consuelo trouxe da descoberta do metrô, agora ali na estação que se chamaria, a princípio, 14 bis, e agora já há um movimento da comunidade negra para que ele se chame quilombo Saracura ou Saracura. É uma descoberta que mostra a importância da gente trabalhar também com a arqueologia mais recente e com a arqueologia como uma forma de valorização, empoderamento e visibilidade das comunidades e dos grupos vulneráveis, né? Das minorias ou grupos minoritários, né? Então, eu penso muito nesse assunto. Mas aqui eu vou trazer um texto específico que eu já mandei para a professora Marília, mas, antes disso, eu queria falar um pouco do patrimônio arqueológico e da necessidade do poder público, como a professora Consuelo já trouxe, esse Conselho de Poder Público, dos entes federados, União, Estado, municípios, do Legislativo e do Judiciário, atuarem em conjunto, e da necessidade, da importância da academia, dos pesquisadores. A academia tem uma importância muito grande para a proteção do patrimônio arqueológico, diferente de outras áreas, que a academia ajuda a compreender, ajuda a aprofundar os estudos. Aqui, os trabalhos acadêmicos são essenciais para a proteção do próprio patrimônio. Então, eu vejo na academia uma importância muito grande nos pesquisadores, nos associados das associações. Vou mencionar a associação que eu sou associada, né, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, a SAB, mas eu sei que há outras instituições, associações que também reúnem profissionais e que são também importantes no diálogo, mas eu vou destacar, principalmente, no âmbito das instituições, a importância do IFAM. No congresso da SAB do ano passado, eu tive a honra de ser, eu acho que, uma das conferencistas, e eu destaquei muito a importância que todos temos, todos que lidamos com patrimônio arqueológico, a importância do IFAM e a necessidade de que nós valorizemos e apoiemos o IFAM nessa hora, que há um desmonte, e não é só um desmonte do IFAM, mas há um desmonte dos órgãos de cultura e de outros órgãos do Poder Público Federal, e o IFAM assume uma importância. O IFAM sempre teve uma importância muito grande para o patrimônio arqueológico. Então, nesse momento, é um momento da gente procurar ali não criticar o IFAM, e eu sempre fui uma crítica muito ferrenha do IFAM, mas eu acho que agora eu venho para outra posição. O IFAM tem um quadro de profissionais valorosos que está ali lutando, resistindo, para que ele continue fazendo o seu trabalho. Então, eu destaco aqui que o enfraquecimento do IFAM fragiliza a proteção do patrimônio arqueológico e torna vulnerável não só o próprio patrimônio, mas também os pesquisadores, os arqueólogos, no desempenho da arqueologia, tanto acadêmica quanto a arqueologia de contrato. Então, o IFAM está ali como aquele órgão central e que a gente precisa pensar e como proteger e como não deixar que ele fique mais frágil do que o que está.
a gente viu nesses últimos dias a potencialidade, a perversidade e a fragilidade que todos nos encontramos quando as instituições essenciais ficam fracas ou abandonam sua função. E aqui eu menciono o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philips, que foram assassinados exatamente porque eles não tiveram aquele apoio do Estado, não tiveram o apoio, principalmente o Bruno Pereira, da sua instituição, e por isso eu dedico essa palestra a eles, porque eles trabalhavam, não digo nem que eles eram uns super defensores, eles não eram ativistas, eles eram profissionais que estavam trabalhando para os povos indígenas e para a defesa do meio ambiente. E só por isso foram assassinados, brutalmente assassinados. Então, eu dedico essa palestra a eles e vou tratar de um tema muito específico dentro da proteção do patrimônio arqueológico. E aí vou me aproveitar já de tudo que a professora Consuelo falou para entrar especificamente nos 10 anos da Lei Complementar 140, de 2011, e no licenciamento único, e como isso afeta o patrimônio arqueológico. Eu me lembro que, assim que essa lei complementar foi publicada, eu fui provocada a dizer, professora Inês, como é que vai ficar agora o patrimônio arqueológico? O que muda para o patrimônio arqueológico? Porque há um licenciamento ambiental único que pode ser feito. O que aconteceu? Antes, os licenciamentos ambientais não havia dúvida quem podia ser o órgão licenciador. A desembargadora Consuelo tem uma decisão que é uma referência na área, que ela prevê e ela determina que o licenciamento seja duplo, pelo Estado e pelo federal. E foi uma decisão muito inovadora e foi uma solução muito de vanguarda naquele momento e que era o melhor que se podia fazer, ou pelo menos foi a melhor tentativa de solução do caso. Foi uma referência, não foi, professora Consuelo? E depois disso, não sei se ela teve essa decisão dela teve alguma influência, mas depois disso a lei complementar chega, a Lei Complementar 140, e resolve disciplinar o assunto e diz que o licenciamento vai ser sempre único, nada de desembargadores pensando em licenciamentos duplos, com duplicidade de... Não sei se foi por isso, né, Consuelo, mas houve aí uma coincidência cronológica. E eles decidem, o legislativo, por uma lei complementar, decide que os licenciamentos vão ser únicos por um único órgão, mas pode ser tanto municipal, estadual e federal, e disciplina ali as competências. O que acontece com o patrimônio arqueológico? O patrimônio arqueológico é um patrimônio que é sempre federal. Ele é um bem da União, está na Constituição, artigo 20, inciso 10, ele é um bem da União. Os sítios arqueológicos são bem da União. Eles podem ser administrados pelo Estado e pelo município? Não podem. Eles podem ser tutelados pelo Estado e pelo município. Nisso, a gente já tem duas ações originárias do Supremo, duas ADIs, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que o Supremo já reiterou esse posicionamento. Olha, há aí um condomínio de cuidado, todos os entes federativos devem cuidar do patrimônio arqueológico, mas há um único dono, esse dono é a União. Então, isso o Supremo já tinha decidido antes, mas chega essa lei complementar e diz, olha, o licenciamento vai ser uno, e vai ser de um dos órgãos, um dos entes federativos, dentro do CISNAMA, a participação vai ser desses órgãos que sejam do CISNAMA, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e
outros órgãos intervenientes podem ser chamados a opinar, a falar no licenciamento. E foi nesse ponto que me chamaram. E aí, professora, o que é que o IPHAN, quando o IPHAN falar que não pode, que há um patrimônio arqueológico, o que é essa fala do IPHAN? Essa fala vincula ou não vincula? Porque no texto da lei complementar, no artigo 13, parágrafo 1º, diz que ali é uma fala, por isso que eu estou chamando de opinativa, porque ele opina, mas ele não vincula. Então, o que é que adianta o IPHAN? Os arqueólogos chegam, encontram ou querem fazer uma pesquisa arqueológica, vamos dizer, falar de arqueologia acadêmica, ou mesmo na arqueologia de contrato, se sabe que ali tem que se fazer uma pesquisa arqueológica porque há a possibilidade de ter um sítio. O IPHAN diz, olha, aqui tem um sítio, não pode passar, esse sítio não tem condição de ser resgatado, esse sítio, essa alternativa locacional é zero. Essa opinião do IPHAN seria uma opinião meramente opinativa, ela não vincula o órgão ambiental, porque o órgão ambiental é do CISNAMA, ele tem que fazer o licenciamento, e o IPHAN não é do CISNAMA, e ele vai só dizer o que é. E eu já tinha escrito alguns textos sobre isso, mas eu li uma crítica muito... Eu não sei se era um texto meu, mas eu me senti diretamente atingida no livro de licenciamento ambiental do doutor Eduardo Bin. Ele foi presidente do IBAMA, e ele se dedica, assim, faz umas 3, 4 páginas falando que o patrimônio arqueológico não devia, em outras palavras, que não devia ser, que era quase que um delírio pensar que o patrimônio arqueológico, não sei se ele usa a palavra delírio, mas ele usa outra palavra bem forte, que o patrimônio arqueológico poderia ser considerado de forma impositiva, né? Então, a partir dessa provocação, não deve ter sido para mim, mas eu acho que para todo mundo que trabalha um pouco com patrimônio arqueológico, eu fiz um texto que eu até mandei para a professora Marília, que vai sair agora num livro sobre os 10 anos da Lei Complementar 140, coordenado pelo professor Talden Farias, da Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco, tratando mais um pouco desse assunto com outros fundamentos, porque o próprio professor Talden, no livro sobre competência ambiental, também critica a minha posição. Então, ele acha que essa posição de exigir, de considerar que a fala do IPHAN no licenciamento ambiental vincula, não tem sentido. Não tem sentido porque prejudicaria toda a concepção da lei complementar de unicidade do licenciamento. Eu me lembro que o professor Talden também me pediu o meu texto e disse, eu estou pedindo o seu texto exatamente para criticar e para fazer uma menção no livro que não está certo, né? O artigo 13 tem que ser entendido como um artigo artigo 13, parágrafo 1º, que todos aqueles órgãos intervenientes, eles são ali, eles dão a opinião deles, e o órgão licenciador vai refletir, vai ponderar, vai fazer essa balança entre tudo. E aí eu escrevi esse outro texto, que eu queria apresentar um pouquinho para vocês, só acrescentando fundamentos, como a gente, às vezes, vota nas nossas sessões de julgamento, né, professor Conselho? Às vezes, a gente faz um acréscimo de fundamento. Então, reforçando o fundamento. E o que é que eu defendo nesse texto? Primeiro, que o patrimônio arqueológico, os sítios arqueológicos, eles estão na Constituição como bem da União, mas eles não são só um bem da União. Eles são um bem da União afetados para o interesse público, que é isso que a professora Conselho fala quando fala dos bens difusos. Então, esse bem, ele não é só um bem da União, que a União pode dizer, amanhã eu vou vender, eu estou com muito patrimônio arqueológico, eu estou com vontade de vender a metade, porque tem algumas coisas repetidas, eu vou vender. Ela não pode fazer isso, porque todo patrimônio arqueológico ele é um bem afetado
para o interesse público e para a produção de conhecimento. Eu falo isso para um público da arqueologia e os senhores compreendem, mas a gente fala isso em outros lugares e isso parece algo... Não, mas é patrimônio da União, é alienável. Por que você está dizendo que esse patrimônio da União não é alienável, né? Não está dentro do comércio? Então, aqui a gente faz uma construção de direito administrativo com a questão dos bens públicos que são afetados para determinado interesse. Então, é o caso do bem dos sítios arqueológicos. Eles são afetados para o estudo, afetados, por isso que você preserva, por isso que não se pode vender, por isso que foi escolhido eles serem bens públicos da União. Porque eles têm essa finalidade. Eles não podem ter outra finalidade que não seja essa. Pode haver uma desafetação? Não sei, nunca ninguém discutiu isso, e talvez em coleções, a professora Daniela pode entender mais que eu de coleções, e de acervos e de trocas, mas talvez haja até uma possibilidade de se trocar coleções dentro da perspectiva museológica, mas de desafetar e dizer hoje ele pode ir para o Mercado Livre e podemos vender, isso eu acho que não dá para fazer. Né? Outro ponto que corrobora meu entendimento de que a participação do IPHAN nos licenciamentos ambientais, mesmo nesse formato de um licenciamento promovido porque quando a gente fala de licenciamento ambiental promovido pelo IBAMA, você está falando já de um órgão federal tratando com outro órgão federal. Mas quando for um licenciamento ambiental promovido por um município, por um estado, ele não tem ele não sabe quais os bens arqueológicos estão naquela região, quais os pedidos que tem. Ele não tem nenhum... Mesmo que a gente tivesse um banco de dados integrado, que devia ter, no plano federal, que a gente ainda não tem, mesmo que aquele cadastro, né, dos bens arqueológicos fosse, mas você está falando do município, você está falando do estado, que a gente não tem essa integração. Né? A gente não tem federal, mas vamos dizer que a gente tivesse. Mas o IPHAN tem ali um papel não só de protetor dos bens culturais. Ele é também o gestor dos bens culturais. Por que ele é o gestor? Porque eu tenho um bem cultural federal, um bem cultural da União, que é afetado a determinada finalidade, que é a produção de conhecimento. Só quem autoriza as pesquisas, e todas as pesquisas, você tem um achado de um sítio arqueológico, você para tudo e pede autorização para o IPHAN. Você mostra, você tem um contrato para pesquisar um bem arqueológico, você junta lá no IPHAN, esse contrato é remunerado, você junta a parte da remuneração sigilosa, grampeada, mas está lá dentro do IPHAN todo o contrato. Então, o IPHAN ele não é só um órgão protetor dos bens culturais, como existem outros órgãos que são protetores dos bens culturais. O IPHAN, na área de patrimônio material, quando ele diz que o acarajé é um bem material do patrimônio brasileiro, ele está ali protegendo, ele está dando um título, mas ele não gere aquele patrimônio, ele não diz, ei, atenção, baianas, a partir de hoje vocês vão servir, não. É outra visão. Mas, quando você está falando do patrimônio, dos sítios arqueológicos, e com outros patrimônios também, quando o IPHAN tomba, o IPHAN resolveu tombar hoje esse anfiteatro, ele vai dizer, olha, não pode destruir essa parede, tal. Mas ele não é gestor desse anfiteatro. O anfiteatro, se a Marília pede para a área para fazer um evento aqui, ela tem autorização da área da reitoria ou da área da faculdade de medicina veterinária. E isso não acontece com os bens arqueológicos. O IPHAN ele não é só o protetor dos bens arqueológicos, ele é o gestor dos bens arqueológicos. Ele é quem representa o dono, ele é quem representa a União em toda a gestão dos bens arqueológicos. E isso
faz muita diferença. Então, nós estamos falando de um órgão que é chamado por um licenciamento com poder de polícia e com poder de gestor e com poder de... Então, ele tem ali todas as atribuições. Ele pode dizer, sim, não, esse bem aqui não pode ser atingido, ou ele tem que ser pesquisado assim e assim. Tem que ter uma condicionante na licença, desde a licença prévia, nesse sentido. E se o órgão ambiental não cumpre, aí nós temos uma situação, doutora Consuelo, que eu não sei como resolver, vai ter que judicializar, porque o órgão ele vai dizer que não cumpre, porque meramente não vincula e está no artigo 1º, está dentro da possibilidade dele dar andamento. Sendo que você tem ali, do outro lado, o IPHAN, que diz, olha, esse patrimônio é meu, é da União, e sou eu que faço a gestão, e, na minha gestão, ele só pode ser gerido dessa forma. Ele só pode ser encaminhado dessa forma. Não tem outra forma para ele. Não tem município, não tem Estado, não tem nenhum órgão do CISNAMA que vá falar diferente. Então, a gente tem essa situação, eu faço essa defesa nesse texto, e chamo isso e uso o termo que foi usado na ação declaratória de constitucionalidade do Mato Grosso do Sul, 35, esqueci o número, que ainda era o ministro Carlos Brito, que ele fala essa frase, né, que há um condomínio federativo do cuidado entre os entes da federação, mas há um monopólio da União no domínio, na dominialidade. Então, a gente discutir dominialidade, falar de propriedade desse bem, e propriedade, dominialidade exclusiva da União e tutela coletiva, eu acho que é uma beleza, é uma riqueza que o patrimônio arqueológico tem, porque ele chama todo mundo para cuidar dele, mas ele sabe quem é seu dono, né? Então, ou ele está ali na Constituição quem é o seu dono e para que ele serve. Então, eu trouxe essas contribuições, é um texto mais alentado, mas eu queria só... Porque é uma discussão que ainda está muito... Só se para escrever, quando se fala da lei complementar 140... alguns autores perdem tempo e gastam páginas escrevendo, dizendo que o IPHAN não deve proteger ou deve proteger com cautela o patrimônio arqueológico. E ninguém tem, poucos têm esse cuidado ou esse tempo, querem gastar essa energia. Eu mesmo passei 10 anos para escrever esse texto, porque eu já dizia assim logo, não vincula, vincula e pronto. E eu nunca tinha parado para pensar assim, mas por que vincula? Por que eu afirmo assim com tanta certeza? Minha certeza continuava, mas eu fui buscar outros elementos e talvez dentro do direito administrativo essa questão do IPHAN ser o gestor desse patrimônio seja algo muito típico, muito importante, que também acompanha na questão das cavernas, né? O IBAMA tem um setor que protege também as cavernas e é o gestor, então ele que autoriza determinadas destruições, ele tem que autorizar, e, no caso do patrimônio paleontológico, também a Agência Nacional de Mineração tem que autorizar, mas eu fui procurar na lei e eles não têm nada específico, mesmo essa lei sendo mais recente da agência, né, de mineração. Mas fica aí a reflexão. Eu acho que, assim, para os arqueólogos é difícil falar do jurídico, né? Mas eu acho que
mas eu acho que vale a pena essa construção, essa interdisciplinaridade, vale a pena trabalhar com advogados que queiram pensar nessa matéria, na academia, trabalhar nas faculdades de direito, junto com os cursos de arqueologia, provocar esses pesquisadores, porque se a gente está falando de uma matéria, assim, de algo que é mais simples. Quando a gente vai para o patrimônio arqueológico subaquático, que é o tema também da professora Marília, aí a gente vai para outro mundo, porque a gente tem uma lei que permite, que considera o patrimônio algo alienável. 50% do patrimônio, 50% do achado no fundo do mar pode ficar para quem está ali caçando o tesouro, né? Então, aí a gente vai para outra, e essa lei já foi questionada e foi considerada constitucional. Então, a gente vai para outro mundo, mas, assim, dentro desses sítios tradicionais, e a gente tem, por isso que eu citei esse Saracura, que está aí agora, os sítios mais recentes há outras dificuldades, né, até uma discussão se é um sítio histórico, se é arqueológico, que eu acho que isso é uma bobagem, mas se faz muitas vezes essa distinção, né? Então, fica aí a provocação, e eu acho que o melhor local para a gente fazer essa reflexão e discutir isso é realmente o ambiente acadêmico, porque quem trabalha, os advogados que trabalham com licenciamento ou os doutrinadores que trabalham com licenciamento sob a perspectiva ambiental, ecológica, não estão preocupados com essa participação dos órgãos que não integram o CISNAMA, né, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Aí eu já fui para bancas de mestrado, fui para uma banca de mestrado até de uma procuradora da República, muito atuante e muito boa na defesa do patrimônio arqueológico, que um dos pontos centrais é que ela dizia que achava que o IPHAN tinha que entrar no Sistema Nacional de Meio Ambiente. É uma ideia que eu não concordo, mas eu não sei dizer por quê. Eu não gosto dessa ideia. Eu gosto do patrimônio arqueológico com a vidinha dele, com a casinha dele separada. Mas ela disse, olha, era a única solução da arqueologia, do patrimônio arqueológico ser mais bem protegido. Não sei se é isso, mas a gente precisa fazer essas reflexões, e a gente precisa ter um pouco de protagonismo nessas reflexões, porque excelentes doutrinadores com livros muito bons em licenciamento ambiental, em direito ambiental, já defendem o contrário. Então, eles aceitam que o patrimônio arqueológico esteja ali dentro dos bens culturais, ambientais, são bens, desde que eles não perturbem muito, né? E que eles fiquem ali quietinhos embaixo da terra, sem fazer barulho e sem prejudicar, né? Então, a gente quer um barulhinho para eles, e esse barulho vem da reflexão mesmo e do avanço, né? A gente avança quando se propõe, e é muito bom estar aqui num grupo de arqueologia falando de direito, né? É difícil, a gente fica pensando, a gente tem um linguajar mais difícil, e a gente tem mil, né, Fábio? Mil entretantos, que para vocês é mais simples, mas eu acho que a gente precisa fazer esse esforço mesmo e para avançar. Então, é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Muito obrigado, professora Inês Virgínia. Bom, agora cabe a mim encerrar depois dessas duas referências do direito ambiental, conhecedoras de causa, atuantes na área, com votos brilhantes, votos paradigmáticos aí no TRF da Terceira Região. Parabéns, doutoras, porque que toda a magistratura fosse tão bem preparada quanto Vossas Excelências. E eu venho aqui numa tarefa de falar um pouquinho sobre o direito penal e o patrimônio arqueológico.
né? Porque toda a perspectiva que foi falada até agora, pelas professoras que me antecederam, elas partem de uma responsabilização não criminal dos agentes que estão envolvidos aí nessa seara do patrimônio arqueológico. Tá? A professora Consuelo Yoshida falou de licenciamento, falou da questão da concorrência da União e dos estados para fins de licenciamentos, os tais licenciamentos duplos. A professora Inês, ela trouxe também aqui uma colaboração bastante pontual com relação ao destaque do patrimônio arqueológico com uma vida própria, com uma personalidade dentro do nosso sistema jurídico e que facilita o âmbito de proteção dele também, né? E o direito penal, aonde que ele entra nessa história? Então, a minha fala com vocês, ela vai se preocupar em 3 passagens. Tá? Primeiro, o que temos de direito penal para a proteção do patrimônio arqueológico. Tá? Depois, por que temos isso dessa forma como a nossa lei está escrita, ela está positivada. E, num terceiro momento, para encerrar, eu vou fazer uma reflexão através de uma crítica do movimento de criminalização, do porquê que a gente criminaliza determinada conduta, do porquê, como que a gente pode ter uma efetividade através de se tornar algo como sendo crime. Qual a solução que a gente quer de tornar algo com uma força, com uma contundência penal, né? Que a pessoa vá para a cadeia, que a pessoa pague uma multa. O que a gente deseja? Então, vamos junto caminhar um pouquinho. É um mergulho, evidentemente, superficial, porque a ideia aqui é dialogar com a arqueologia, não é também fazer um discurso puramente jurídico, mas para aguçar, para despertar um pouquinho da curiosidade de vocês hoje. E, quem sabe, os senhores que vão colaborar com os próximos caminhos também da criminalização envolvendo o patrimônio arqueológico. Tá? Pois bem, hoje o que temos é uma legislação de 1998, tá? A Lei 9.605, basicamente 2 dispositivos, 2 artigos dessa lei, o artigo 62 e o artigo 65. Tá? O artigo 62, na verdade, ambos os artigos que eu acabei de mencionar, eles falam da proteção do patrimônio cultural. Tá? Então, com essa visão, eu já trago um recorte que há quem concorde, há quem discorde dogmaticamente disso, tá? Mas, no direito, o patrimônio arqueológico ele vai se descolar, ele é um desdobramento, ele é uma decorrência da proteção do patrimônio cultural. Tá? Então, a gente engloba, por exemplo, um ataque a um sítio arqueológico dentro dessa proteção penal que a gente tem do patrimônio cultural, tá? No artigo 62, mais propriamente dito, dessa lei que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Esse tipo penal, que é como a gente chama, né, esse crime, ele pune a conduta de quem destrói, deteriora ou inutiliza um bem que é protegido por uma decisão judicial, por uma decisão administrativa ou em decorrência do texto de lei. Tá? A punição para essa conduta, ela é uma punição de reclusão. Reclusão, para os senhores terem uma noção, ela é a punição mais severa que existe no nosso ordenamento jurídico. E a quantidade de pena que a gente dá para essa conduta, ela vai de 1 a 3 anos. Tá certo? Depois, no artigo 65, a gente tem uma criminalização específica quando eu tenho a conduta de pichação. Tá? Então, são as pichações envolvendo aí, patrimônios também arqueológicos. Tá? Essa conduta ela é uma conduta tida como menos grave e remonta também a uma punição menos severa. A pena de detenção
tá? Então, ela é uma punição mais branda do que reclusão, quando a gente fala, tá? E o tempo de apenamento também é reduzido, ele é de 3 meses a 1 ano. Pois bem, o que temos hoje em vigor é isto. O que se tem em discussão é um projeto de lei de um deputado federal pernambucano, inclusive do Republicanos, lá de Pernambuco, um projeto de lei de 2020, que depois até foi subscrito também pela deputada Carla Zambelli. E o que traz de novidade esse nosso projeto de lei, né? Infelizmente, tenho a comunicá-los que quase que nada, tá? Há uma preocupação simplesmente em nominar o patrimônio arqueológico, o que para efeitos práticos, uma grande bobagem. É óbvio que eu entendo que, para fins científicos, é até nobre ter essa independência, ter essa denominação própria, né? Mas, para fins penais, já está esclarecido, já está pacificado que é decorrente do patrimônio cultural. Então, é chover no molhado, tá? E traz essa nominação específica e aumenta as penas, tá? Traz um aumento na primeira conduta que eu falei, da destruição, inutilização e deterioração do patrimônio arqueológico. Ele aumenta a pena para reclusão de 2 a 4 anos. E no caso de pichação, ele aumenta também a detenção de 1 a 2 anos. Basicamente isso, tá? Ai, Fábio, nossa, aumenta bastante a pena. Por que você está falando que essa lei chove no molhado, né? Ela chove no molhado porque, para termos de efetividade, gente, no direito penal, eu não vou me aprofundar nisso daqui, mas dando um recorte bastante singelo para vocês entenderem, tá? O tratamento jurídico de uma punição até 4 anos, independentemente dela ser de reclusão ou de detenção, ela se dá em regime aberto. E ela se dá, além de ser o cumprimento dessa pena em regime aberto, a grande maioria das condutas ali, elas podem ser substituídas por penas alternativas, tá? Por quê? Porque essa é a política criminal brasileira, que se faz por uma questão de desinchaço do nosso sistema prisional. Tá? Aqui eu não estou a levantar nenhuma bandeira de descriminalização, ou não, estou explicando para os senhores o porquê que a coisa funciona desse modo. Tá? E pasmem os senhores, tá? A gente assusta, a gente acha, não, o Brasil não pune, por isso que as pessoas acabam fazendo, né? É o país da impunidade. Isso daqui é uma grande falácia. Nós somos o segundo país que mais aprisiona no mundo. Segundo país que mais aprisiona no mundo. Então, se a prisão ela trouxesse, de fato, alguma efetividade de proteção, a gente estaria muito bem salvaguardado, coisa que não me parece que estamos em várias esferas, não só na arqueológica. Tá? E aqui eu já começo a cutucar um pouquinho a alma dos senhores para a crítica, né? Por quê? Vamos lá. O que a gente leva em consideração para criminalizar uma conduta? Tá? Antes de falar do que se leva em conta para criminalizar uma conduta, só para fechar essa questão dos crimes existentes, tá? Um ponto que aí também de maior rigor penal vem é porque os crimes cuja pena mínima é de 1 ano, tá? Eles podem ser beneficiados pela Lei 9.099 de 95, tá? Com o Instituto Despenalizadores, que é a suspensão condicional do processo. Tá? Ou seja, simplificando para vocês também que são da arqueologia, tá? Ao invés do sujeito ser processado criminalmente, ele cumpre algumas condições aí que o juiz vai impor para ele, o processo fica suspenso durante um tempo e aí depois extingue a punibilidade dele. Ou seja, é como se o processo não tivesse existido. Então, há uma antecipação aí da punição para a gente ter uma efetividade maior, um caminho alternativo a uma punição e ter uma efetividade maior de correspondência aí da proteção dos bens jurídicos. Tá? Pois bem, mas
depois de 2019, também tornou inócuo, porque o pacote anticrime de 2019, né, que já está em vigor, ele trouxe uma inovação em termos de acordos jurídicos na esfera penal, né? E, atualmente, está em vigor o acordo de não persecução penal, cuja pena que seguia é uma pena de 4 anos em pena mínima. Até 4 anos de pena mínima pode ser beneficiado por um acordo de não persecução penal. Tá? Então, se a ideia do deputado com esse projeto de lei era dificultar qualquer tipo de beneficiamento com acordos não descriminalizadores, né, despenalizadores, foi um tiro pela culatra. Tá? E, assim, ouso dizer que de uma ignorância no sentido de desconhecimento do deputado, porque é um projeto de lei que já veio depois do pacote anticrime. O pacote anticrime ele veio em 2019 e o projeto de lei ele vem em 2020. Tá? Então, propor, acionar... E há quantas anda esse projeto de lei? Né? Esse projeto de lei não anda. Tá? Esse projeto de lei, simplesmente, está parado desde que ele foi protocolizado. Tá? E, pasmem, os senhores, ainda tem tramitação prioritária dentro do Legislativo. Tá? Então, essa é a realidade que temos em termos legislativos da proteção do patrimônio arqueológico. Tá? Pois bem, Fábio, por que uma coisa se torna crime? Como que a gente faz essa coisa se tornar crime? Tá? O crime, eu vou partir de um conceito material de crime. Tá? O crime, na verdade, ele é uma conduta extremamente grave frente a um bem jurídico extremamente relevante. Tá? Conduta extremamente grave, todo mundo aqui compreende bem. Né? Tem que fazer uma conduta que seja perigosa, que tenha um potencial destrutivo correspondente. E bem jurídico relevante é aquilo que o direito enaltece como digno de proteção. É a colocação desse bem no nosso universo jurídico. Então, para que algo seja crime, eu tenho que ter um bem muito importante, considerado pelo direito, e um ataque muito forte também. Bacana, tá? E aí eu tenho uma legislação enorme que vai me descrever crimes e proteger bens jurídicos. Quais são? Vida, integridade física, patrimônio, meio ambiente, que é nessa lei que eu estou falando aqui para os senhores. Tá? Então, tem um rol enorme aí da nossa legislação. Tá? Honra, administração pública e por aí vai. Se fosse ficar falando de todos que são dignos de proteção, a gente ficaria aqui a tarde toda. Tá? O que importa para a gente nesse nosso discurso de hoje? Compreender a diferenciação onde o patrimônio arqueológico é colocado. E isso foi trazido aqui nessa tribuna pelas 2 professoras que me antecederam, tá? Com uma forma muito apropriada. Por quê? Elas vieram aqui e falaram para a gente, olha, o patrimônio arqueológico ele é um bem difuso e coletivo. Né? Puxando até a sardinha para a nossa faculdade, que dá uma enaltecida nessa questão dessa proteção específica. Tá? E a professora Consuelo, confesso que trouxe para mim uma das mais brilhantes definições aqui, muito singela, mas de alto alcance, de que, olha, ele é do Estado, mas ele serve a todos nós, presentemente e para gerações futuras. Né? Então, essa característica diferencia o patrimônio arqueológico. Tá bom, Fábio. E aí, o que tem o bem ser difuso e coletivo? Qual que é a diferença dele? A diferença é que ele não é considerado aquilo que a gente chama de bem jurídico tradicional. Tá? O bem jurídico tradicional, que é o patrimônio comum, a vida, tá? Ele
exige uma movimentação do direito penal com algumas características, tá? Ou seja, eu tenho crimes, eu tenho penas, eu tenho essa correspondência quando o crime ele é mais grave, ou seja, se eu mato uma pessoa, eu tenho uma punição que, evidentemente, vai me levar para trás das grades. Enquanto se eu pratico um furto, ou seja, um crime patrimonial não violento, eu tenho uma punição também que não vai me levar atrás das grades, mas eu tenho também uma punição, não é que eu passo ileso, né? Vão ter as penas alternativas e por aí vai, tá? Onde que eu quero chegar com os senhores nessa história? Eu quero chegar que o direito penal, tá? Em termos de estudos mundiais, quando ele se depara com um bem jurídico não tradicional, que a gente chama, que são difusos e coletivos, no caso, são bens não tradicionais, tá? A doutrina ela fala que o caminho normal do direito penal, ele não serve de nada para proteger esse patrimônio. Quer dizer, eu tenho um crime que nem esse que eu acabei de falar para vocês, ele não faz com que o patrimônio arqueológico vá se tornar protegido. Não tem efetividade alguma eu ter um crime. E eu poderia dar uma pena mais alta e continuaria não tendo. Winfried Hassemer, que é um dos precursores do funcionalismo penal na Alemanha, ele traz essa distinção e ele traz na academia essa provocação de virar e falar: temos que repensar em um modelo que seja efetivo, em um modelo que consiga alcançar a minha proteção de determinados bens jurídicos. Porque, senão, eu tenho aquilo que eu chamo, no nosso direito penal, de direito penal simbólico. Um direito penal que é só no papel, só parece que está protegido o negócio. Mas, na verdade, não está. Ou serve até para virar e falar: olha, mas, nossa, o patrimônio arqueológico está importante aí, viu? Ele tem uma pena considerável. Não. Isso não vai resguardar. Até porque, pela característica que a gente tem, que as professoras também que me antecederam apresentaram muito bem, eu não vou me aprofundar, já deu para sacar que, se alguma coisa acontecer com esse sítio arqueológico, que ele seja destruído, não tem reparação. A humanidade ela já está afetada, porque está afetada a sua memória. E uma sociedade sem memória não é uma sociedade. Então, quando o direito penal tradicional chegar para punir esse indivíduo, o bem jurídico já era. E não vai adiantar absolutamente nada. Tá? Então, o que temos? Tá? Nós temos um bem muito caro, nós temos justificativas para criminalizar, tá? Ótimo. É um bem de caráter constitucional, é um bem importante para a humanidade, evidentemente por isso que tem caráter constitucional. Eu tenho a faca e o queijo na mão para fazer os crimes. Agora, como que vamos produzir esse crime? O que a gente vai propor em termos punitivistas? Tá? E aqui, já deu para perceber também, pelas aulas que me antecederam, de que há um acionamento de diversas esferas, né? E o direito ele permite esse acionamento de diversas esferas, tá bom? Então, eu posso ter uma responsabilidade criminal, eu posso ter uma responsabilidade administrativa, eu posso ter uma responsabilidade civil em cima de um dano que tenha sido causado, tá? O que seria interessante, aqui eu deixo para a reflexão dos senhores, é o seguinte: será, hoje em dia é muito falado, até estava falando com a professora Consuelo um pouquinho antes da gente entrar, sobre o que hoje é tão propagado, o tal do direito administrativo sancionador, né? O direito administrativo sancionador, também simplificando o Instituto, ele é uma válvula mais rápida da administração pública para punir o indivíduo, né? Então, ele traz uma sanção
de caráter administrativo, ou seja, não penal, tá? Mas que é mais célere, tem menos garantias. Faz algo lembrar um pouquinho, por exemplo, com o nosso sistema de trânsito. Tá? Você para o carro num lugar errado, você vai lá e toma uma multa. E fim. E essa multa ela até pode ser discutida, tem os graus dos recursos lá no órgão administrativo, mas é algo mais corriqueiro, não instala um contraditório todo, com todas as garantias constitucionais inerentes, blá, 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 que é o que acontece quando a gente fala em direito penal. E o que eu venho a dizer para os senhores não tem em um sistema de direito, de concepção democrática, uma possibilidade de punição penal sem observância dessas garantias. Não existe, num seio democrático, um processo penal que seja muito rápido da forma como a gente precisa para cuidar do patrimônio arqueológico. Desse modo, aí aqui vai... É um ponto de vista meu, tá? Aceito qualquer posicionamento contrário e respeito, como conheço vários contrários. Mas não me parece que o direito penal seja um solo muito fértil para essa proteção que a gente busca. Tá? A gente tem, sim, instrumentos que possibilitam o acionamento do nosso direito penal, que permitem a criminalização da conduta, mas não me parece que isso daqui vai resolver, não. Tá? E eu, aqui me apresentando brevemente, eu não sou desembargador, não fui do Ministério Público, eu sou advogado. Tá? E eu milito na área penal desde que eu me formei, mas, enfim, já estou também dentro do escritório de advocacia desde o primeiro ano da faculdade. E eu trabalho bastante com crimes ambientais. E, de cátedra, eu posso afirmar para vocês que a responsabilidade penal ambiental, e na qual o patrimônio arqueológico também está, ele só serve para uma coisa. Para, depois que a pessoa que efetivamente destruiu, deteriorou e tal, ser humilhada. Porque, em termos de efetividade de proteção do bem jurídico, nenhuma. Tá? Nos meus quase 20 anos de advocacia, eu testemunho isso para vocês. Então, a academia ela me ajuda muito, porque na academia eu busco o refúgio intelectual de como que a gente vai produzir para fugir dessas arapucas, né? E para não contribuir para essa chave cega que vai se movimentando como se fosse o crocodilo do Dostoiévski. Tá? Então, a gente tem que parar, refletir e ver para onde que a gente vai caminhar para uma proteção efetiva. Efetividade é a chave do negócio. Tá bem? Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu encerro por aqui. Bom, obrigado, muito obrigado especialmente a vocês, né, por terem participado. A gente agradece muito mesmo. Obrigado pela audiência, poucos e bons, a gente chama, né? E com certeza vai ficar disponível, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu agradeço também, né, os alunos que estão aqui, participaram da montagem, o Kleberson Moura, que é nosso funcionário do Museu de Arqueologia, que está lá operando as máquinas. E é isso, a Marília, né, que no fim das contas é quem fez isso aqui tudo acontecer. Tá? Muito obrigado novamente a vocês. Adorei ver a discussão, né? Assim, eu gosto de discussões acadêmicas, né? Acho que são super importantes, né? E é isso, obrigado a todos vocês. E amanhã estaremos aqui, então, no mesmo horário. Tá? Obrigado. Tchau, tchau.